Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, Novo Testamento, capítulo de número 3. Diz o texto sagrado, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, esse texto sagrado que foi escrito, inspirado por Deus através do apóstolo Paulo, servo do Senhor, escrevendo à igreja que estava em Colossos. Colossos foi uma cidade evangelizada através do fluir do poder do Evangelho de Cristo, através de alguns que foram impactados pelo poder do Espírito Santo, quando a mensagem do Evangelho era pregada em Éfeso. O apóstolo Paulo possivelmente não teve a oportunidade de estar em Colossos, mas era uma igreja muito abençoada por Deus, e muito bem instruída e ensinada no temor do Senhor. O pastor daquela igreja, chamado Epáfras, era muito considerado, e Paulo tinha um carinho muito grande por aquele obreiro que fazia menção da palavra de Deus à igreja de Colossos. Epáfras era um autêntico obreiro que deu muitos frutos na obra do Senhor. Paulo chega a dizer dele que ele era conservo, ou seja, ele era um servo de Cristo juntamente com Paulo, mas também, ao mesmo tempo, chamado ministro de Cristo. Amado e fiel, companheiro, considerado com muita empatia e carinho pela igreja que estava em Colossos. O apóstolo Paulo escreve esta carta direcionada àquela igreja, e Paulo, ele faz menção da sua
preocupação da sua autoridade como apóstolo, dizendo que não cessava de interceder por aquela igreja. Ele sempre dava graças ao Senhor pela vida daquela igreja, pois era uma igreja que vinha frutificando na obra de Deus. Era uma igreja que vinha crescendo, não somente em número, mas em qualidade espiritual. Uma igreja que vinha dando frutos para a glória do nome de Jesus Cristo. Pois o mesmo Paulo diz que através dela, o evangelho do Senhor estava sendo anunciado. A verdade do evangelho estava sendo anunciado. Quando Paulo recebia notícias, ouvia-se falar dos acontecimentos, Paulo se alegrava e não cessava de dar graças pelo conhecimento da vontade de Deus que estava sobre a vida deles, das quais também Paulo suplicava ao Senhor que multiplicasse ainda mais este conhecimento da vontade de Deus para com aqueles irmãos. O desejo de Paulo era que eles continuassem firmes, constantes, que eles pudessem andar dignamente diante do Senhor. Andar de forma digna diante do Senhor, com o objetivo de agradar-lhe em tudo. Agradar-lhe em tudo. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo muito difícil, aonde, embora temos conhecimento que a palavra de Deus está se cumprindo, a qual Paulo também escreveu a Timóteo, jovem obreiro, que foi levantado por Deus na realização da sua obra, dizendo que nos últimos tempos haveriam tempos trabalhosos, alertando a liderança para que estivessem cientes de que haveriam tempos trabalhosos. Mas Paulo não cessava, irmãos, de rogar a Deus e de fazer isso por escrito, deixando claramente a todos os irmãos que o desejo do seu coração era que toda a igreja do Senhor pudesse andar de forma digna diante do Senhor, lhe agradando em todas as coisas. Agradando em todas as coisas. Nós devemos nos entregarmos totalmente a Deus. Não podemos viver com um pé na igreja e outra no mundo. Nós precisamos andar de forma digna diante do Senhor, de forma que venhamos agradar a Deus em tudo. Esse agradar não é de aparência, porque Deus conhece o coração dos homens. É um agradar digno na presença de Deus, que independente das circunstâncias, devemos estar preparados para ir ao encontro do Senhor naquele dia. Aquele que verdadeiramente está preparado, está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A sua prática no Evangelho não é uma prática artificial ou superficial. É uma prática genuína, é uma prática verdadeira, é uma prática íntegra, fiel. Não é ser crente na igreja e no mundo lá fora enganar as pessoas.
Não é ser crente no templo e lá fora dar mau testemunho do Evangelho de Jesus. É ser crente aqui e ser crente em casa. É ser exemplo aqui, é ser exemplo dentro de casa. É ser exemplo aqui e ser exemplo lá no mundo. Porque é o mundo que deve glorificar a Deus. Pelo fato de a igreja do Senhor agradar a Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos faz lembrar que é dado ações de graças a Deus, porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual em Jesus Cristo nós temos a nossa redenção, ou seja, nós fomos resgatados do mundo de perdição. Foi pago um preço, e esse preço foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu precioso sangue. E na verdade, se Ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não teríamos motivo para estar aqui hoje. Mas porque Ele ressuscitou e apresentou um sacrifício perfeito ao Pai, Ele nos alcançou pelo seu amor e misericórdia. Ele nos tirou da potestade das trevas, Ele nos arrancou de lá. Ah, se não for a mão poderosa de Deus, ah, se não for a mão soberana de Deus, ah, se não for a misericórdia do Senhor para conosco, nós ainda estaríamos no pecado. Mas o Senhor nos transportou de lá e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz que ele vivia a sua vida alegre. Ele usou o termo regozijar. Ele diz: eu me regozijo. Eu me regozijo. Agora que padeço por vós na minha carne, eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ele se entregou plenamente, e ele agora sofria o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, ou seja, pela igreja do Senhor, pela igreja do Senhor. Nós vivemos um tempo em que existem muitos enganadores, existem muitos que são falsos doutores, falsos pastores, falsos profetas, e que estão enganando a muitos, e muitos estão sendo enganados. Incautos, estão presos a uma armadilha que muitas vezes vem artificialmente mostrando um evangelho, mas não é um evangelho verdadeiro. É um evangelho desonesto, é um evangelho quebrado, é um evangelho enganador, e muitos estão pensando que estão trilhando algo que vai levá-lo ao céu, quando a sua busca maior é mais terrena do que espiritual. A sua busca é mais terrena do que do céu. Paulo afirma que a nossa cidade não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor para sempre. Por isso Paulo, ele lembra que temos o privilégio de servir a Deus, cumprindo a sua vontade, porque o mistério
da salvação, o mistério que estava oculto desde todos os séculos, agora ele foi manifesto aos santos. Aos santos. Quem são os santos? Paulo está falando de santos de Deus, aqueles que são separados. Santo é aquele que foi separado do mundo para Deus, que foi liberto do pecado e a sua vida agora está limpa pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Através da ação propiciatória de Cristo, nós nos tornamos santos. E essa santificação, ela é progressiva, ela vai aumentando, ela vai melhorando. Ela não é feita da noite para o dia. À medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus e nos calçamos no Evangelho de Cristo, nós estamos crescendo em santidade, em santificação na presença do Senhor. Nós vamos progredindo cada vez mais. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está afirmando à igreja de Colossos, dizendo: olha, vocês receberam um Senhor, assim como vocês receberam um Senhor, através da sua santa palavra, também andai nele, vivei nele, estejam arraigados, estejam edificados nele, e sejam confirmados a vossa fé na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, porque nós somos edificados, nós crescemos e vamos sendo arraigados em Cristo, através de quê, irmãos? Através do ensino da sua palavra. O ensino da palavra acrescenta em nós vida. O ensino da palavra acrescenta em nós tudo aquilo que necessitamos para estarmos arraigados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Para que não sejamos levados por vento algum desta vida. Pois quando menos esperamos, aparece um tornado, aparece uma tempestade, forma nuvens negras do céu, e a tempestade chega, e se o cristão não tiver arraigado em Cristo, ele é levado junto com o vento. É levado junto com o vento. Mas aquele que está arraigado, está firmado em Cristo, porque vive aprendendo a sua palavra, diante da sua presença na casa do Senhor, ele não abre mão da palavra, ele ama a palavra, ele quer viver da palavra, ele está arraigado em Cristo Jesus, e confirma-se a sua fé em Cristo. Aleluia. Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Como que eu posso viver num mundo caótico, num mundo tenebroso como que estamos, e pensar nas coisas que são de cima? Se as preocupações terrenas invadem o nosso coração, se as questões deste mundo muitas vezes infiltram em nossa mente acontecimentos notórios que nos deixam impactados, tristes, pesarosos, como eu consigo buscar as coisas que são de cima, estando neste mundo? Paulo dá aqui o segredo: se já ressuscitastes com Cristo, aleluia, se ressuscitou com Cristo, é porque já morreu para o mundo, já morreu para o mundo.
E quem morre para o mundo e ressuscita para Cristo, ele não é mais deste mundo, mas é de Cristo Jesus. Aleluia. Ele é de Cristo Jesus. Paulo faz menção disso de forma simbólica, numa das ordenanças de Cristo: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que forem batizados, aqueles que são batizados é porque creram. Aqueles que creem são batizados. Batizados como? Nas águas, que tem um símbolo muito importante espiritualmente, biblicamente, há uma ordem de Jesus. Além da celebração da ceia, nós estamos hoje nos reunindo na presença do Senhor, estamos na presença dEle. Estamos aqui fazendo menção do seu nome. Nós vamos participar do seu corpo daqui a pouco. É uma simbologia muito importante para a igreja de Cristo. Todos que foram batizados nele, morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Ressuscitou para Cristo. E aqueles que ressuscitaram com Cristo, esses devem buscar as coisas que são de cima, porque são as coisas que vêm de cima é que edifica a igreja. É as coisas que vêm de cima que edifica a sua igreja. Nada neste mundo pode edificar a igreja, mas aquilo que vem da parte de Deus para nós, isto sim edifica a igreja do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque as da terra, irmão, já traz problema demais para nós. Quem é que não tem que pagar a conta de luz, de água, de telefone todo mês? Diz aí para mim. Se tiver algum sortudo aqui, me ajuda aí. E deixe de pagar para ver. A empresa vem, ó, corta. Aí não adianta ficar chorando, murmurando. Não adianta, porque as autoridades foi constituída por Deus. A Bíblia diz que as autoridades são ministros de Deus. Ministros de Deus. E ela se torna ruim para aqueles que não cumprem a lei. Aqueles que obram mal neste mundo, os ministros de Deus vêm e corrigem. E corrigem. Foram colocados por Deus. Então não adianta ficar murmurando, reclamando da autoridade do país. As autoridades que estão aí foram colocadas por Deus. Romanos capítulo 13. Mas está ruim, pastor. Ruim ou não, não interessa a igreja do Senhor. Deus está conosco, Deus está conosco. O povo de Deus não depende de governo. O povo de Deus não depende de governo deste mundo. Depende do governo que vem do céu. É Ele que envia o maná. É Ele que envia a água. É Ele que cuida de nós. Agora é lógico que temos que cumprir os nossos deveres. Os nossos deveres. Então as coisas terrenas já nos traz muita preocupação, perturbação. Mas Paulo está dizendo: se você já morreu para este mundo, ressuscitou em Cristo, pense nas coisas que são de cima. Pensar é uma ferramenta que foi dada por Deus ao ser humano, ao homem, à mulher. E depende de como você está alimentando os seus pensamentos. Porque a Bíblia ensina que assim como pensa é.
É? Assim como a alma pensa, é. Se o cristão andar cabisbaixo e dizendo, chutando pedrinha na rua, diz: a minha vida é uma miséria, minha vida é uma desgraça, minha vida não vai para frente, você nunca vai para frente. Mas se você levantar a cabeça e dizer: Deus está comigo, Deus está comigo, a porta está fechada, mas ela vai abrir. Estou enfermo, mas Jesus me cura. Estou passando dificuldade, mas Jesus é a solução do meu problema. Levante essa cabeça, crente, e glorifique ao Senhor do céu. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo diz: porque se vós já estáis mortos, como que é isso? Morto para o mundo, para o pecado. Então a vossa vida está escondida com Cristo, e Cristo em Deus. A minha vida está escondida com Cristo, e Cristo em Deus. Então eu não preciso temer. Deus está comigo. Estamos nas mãos dele. Aleluia. 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 Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Essa é uma tarefa, irmãos. Mortificar os membros. Está falando do corpo, membros do corpo. Mortificar é uma batalha diária. É uma luta diária. Porque nós temos uma natureza. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, não estivermos cheios dele e da sua palavra, essa natureza ressuscita. Ela acorda. Ela é despertada. E o diabo quer isso. Ele quer despertar essa natureza carnal que temos para nos abater, para nos derrotar, para nos deixarmos caídos. Então Paulo diz: mortifique os vossos membros que estão sobre a terra. Não dê lugar ao pecado, não. Não dê lugar aos desejos deste mundo. Não fique enchendo a sua mente com as concupiscências desta vida, das coisas desta vida. Porque senão você será um crente derrotado. Mas não fomos chamados para viver derrotado. Diga para o irmão que está do teu lado: nós não fomos chamados para viver derrotado. Diga aí para o seu irmão: não fomos chamados para viver derrotados. Nós fomos chamados para viver de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Sabe que tem muitas pessoas aí idólatras, porque o seu coração está cheio de avareza. Avareza, ele ama o dinheiro. Ele ama o ter, o possuir. Ainda mais com essa onda moderna. Só se vê vídeos aí nas redes sociais. Seja um milionário, milionário, milionário. A pessoa se foca naquilo. Não tenho nada contra isso. Mas esquece dos céus. Esquece de ajuntar tesouros lá.
E lá tem validade, aqui acaba, aqui passa, aqui fica, aqui enferruja, aqui acaba, termina. O apetite desordenado. Muitos estão engodados no apetite desordenado, apetite carnal. Carnal. Tem pessoas, irmãos, que é fissurado no futebol. É fissurado numa novela. É fissurado nessas práticas do mundo que não edifica em nada a nossa vida. Não edifica. Aí, quando se fala sobre isso na igreja hoje, aí amanhã já está na rede social, ó, pastor pegou pesado lá. Ó, pastor pegou pesado e muita gente não gostou. E daí que não gostou? A responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus na presença do Senhor é minha. É minha, é pesada, mas é minha. Eu não me importo com o que falem. Fale se quiser, murmure se quiser, mas naquele dia eu terei que dar conta. Pode falar, não tem problema não. Eu tenho compromisso com a verdade, pastor Carlos. A verdade está aqui, é a Bíblia, é a palavra, é o norte da vida do crente, é a palavra de Deus. O dia que a palavra de Deus deixar de ser pregada, a igreja vira bagunça, irmão. Vira balela. Se dói, é porque a ferida não sarou. E para a ferida sarar, precisa mexer nela. Precisa tirar a casca, precisa limpar, tirar o pus. Que é o pus que dói. Tirar o pus. Para depois passar o vinho e o azeite. O vinho e o azeite. Aqui tem vinho e tem azeite para nós. Tem vinho e tem azeite para a igreja. Tem vinho e tem azeite para a igreja do Cordeiro. A igreja deveria estar orando, dizendo: é tempo de operar, e Senhor, é tempo de operar, e Senhor, é tempo de operar. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Essas coisas da carne, vem a ira de Deus sobre os homens, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus. Mas Paulo diz: agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos de tudo. Do que? Muitos ali em Colossos estavam ainda vestidos de ira, de cólera, de malícia, de maledicência, de palavras torpes na boca. Palavras torpes. É uma vergonha alguém dizer que é cristão e lá no meio que ele vive ficar falando palavrão. Devia se envergonhar. Devia se envergonhar. Maledicência. Esse espírito está no mundo, irmãos, e ele não está brincando, não. Quer ver uma coisa que dá ibope? É fofoca.
A fofoca, irmão, corrói os ossos do ser humano. Parece que o ser humano, ele tem prazer de falar da vida dos outros. Se fosse pelo menos a verdade e contribuísse para alguma coisa, amém, mas não. Pastor Carlos sempre nos fala aqui de um provérbio. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É a realidade. Mas olha o que Paulo está dizendo. Despoje-se de tudo isso. Se a ira ainda está no teu coração, tire ela. Tire ela. Cólera, malícia. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Devemos orar para que o espírito de mentira morra. Que o espírito da mentira está na boca de muita gente. E tem pessoas que têm prazer de enganar os outros. Faz as coisas como se fosse a coisa mais natural do mundo, enganar os outros, ficar mentindo. E vem para a igreja e toma ceia, participa da ceia. Eu vou para o céu. Eu estou caminhando para o céu com vida de mentira, de prostituição, de impureza. Não. Se queres ir para a glória, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não inventei isso, está na Bíblia. Ninguém verá o Senhor se você não seguir a paz com todos e não viver em santificação. Não espere ver o Senhor, vai ver outra coisa, mas o Senhor não. Vou terminando aqui. Paulo, ele diz, revesti-vos. O que eu faço para vencer tudo isso? Revesti-vos como eleitos de Deus. Quantos eleitos de Deus temos aqui? Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ter paciência, suportando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Como é difícil esse negócio de suportar uns aos outros, irmão. Não é nada fácil. Suportando-vos uns aos outros. E mais, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos. A palavra de Deus está nos ensinando. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro. Se alguém tiver queixa. Paulo ensina que assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fazei. Deus é justo. Deus, ele é justo, ele é justiça. Ele é justiça. Ao mesmo tempo que ele usou Babilônia para tratar com o seu povo, depois ele tratou com Babilônia também. Certo? Assim como ele permitiu Babilônia levar o seu povo para o cativeiro e destratar os filhos de Israel, passar da medida que Deus havia permitido, assim também Deus tratou com a grande Babilônia. E o tratar de Deus não é como o tratar do homem não, viu? O tratar de Deus é mais sério do que se pensa. Com Deus é mais embaixo. Sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor.
o amor. Paulo ensina em Coríntios, não adianta orar, não adianta falar em línguas, e se não tiver amor, se não tiver amor, que faz parte do tripé principal da vida cristã, amor, fé e esperança. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Em um corpo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós fazemos parte, a igreja invisível faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Não são todos que estão na igreja, no templo, que fazem parte da igreja invisível, porque só Deus conhece o coração do homem. Só Deus. Mas em vista disso também não podemos julgar isso não dá direito de julgamento. Não dá. E Paulo diz assim, que a paz de Deus domine em vossos corações. Dominar o nosso coração, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, deve ter domínio em nossos corações, e sendo assim, sede agradecidos. Quem já agradeceu hoje? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Cristo habite, não é visite não, habite em vós, abundantemente. A palavra de Deus deve habitar em mim, deve habitar em você, de forma abundante, abundante, abundante. A palavra de Deus deve ter abundância em nosso coração, com toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Como que nós conseguimos admoestar uns aos outros? Num culto como esse, tem salmo, tem louvor, tem hinos de adoração a Deus, cânticos espirituais, aleluia, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É cantando ao Senhor, não é para o homem, é ao Senhor, é para Ele. Tudo aqui é para Ele, tudo aqui ofertamos para Ele, tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Obras ou palavras. É lógico, se você estiver mentindo, não faça isso para a glória de Deus não, porque o nome do Senhor não será glorificado nisso. Mas tudo que for perfeito, Paulo nos ensina, ele escreve dizendo que tudo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, o nosso pensamento deve se encher. Aleluia, os nossos pensamentos devem abundar na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus pelo seu amor que Ele tem derramado para conosco. É noite de festa. É noite de alegria, é noite de adoração a Deus, é noite de louvor ao Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar, você já abraçou aquele que está aí do teu lado? Isso é comunhão, comunhão. Então, em nome de Jesus, olha bem para os olhos do seu irmão que está aí do teu lado e dê um abraço nele, diga, olha, eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus,
Eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Isto é comunhão, irmão. Isto é comunhão, poder abraçar o nosso irmão com todas as suas fraquezas, com todas as suas falhas, com tudo o que temos, e dizer: olha, amo meu irmão em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É festa na presença do Altíssimo, na presença de Deus. Oh glória. O Espírito Santo age em nós e por nós, através das nossas vidas, quando quebrantamos o nosso coração na presença de Deus e nos alegramos em comunhão uns com os outros.